gravação. Hoje eu vou mostrar como fazer uma tela para mostrar os dados de um produto, certo? Então vamos lá. Primeiro criar um arquivo aqui. Arquivo texto, FRM, filme. Vou mostrar o filme. Bom, importar java.swing, ponto asterisco, importar java.awt, ponto asterisco, importar java.awt, ponto event, ponto asterisco. Criar a classe pública FRM filme, que extends inicialmente de JDalog, e ela vai implementar para, por enquanto não, vou botar só JDalog. Nessa janela nós vamos mostrar os dados dos filmes, né? E o filme tem código, nome, categoria, ano, duração, só. São esses os valores, os dados que o filme tem. Então eu vou ter uma caixinha de texto para cada um desses caras. Então vai ser um J text field. Então tbx nome é o nome do filme, código, vou botar todos eles aqui. Então nome, código, categoria, ano, duração. Além disso, o cara pode confirmar ou não a alteração que ele fez. Então eu vou ter também os botõezinhos J button btn ok, e eu vou ter J button btn cancelar. Aqui eu vou ter aquela operaçãozinha que eu já tinha feito, J button criar botão. Onde a gente vai ter o, nesse caso aqui eu posso ter só o título do botão, string título. Aí neste cara nós vamos ter um J button btn, vai ser igual a new J button. Eu posso ter também o container, aonde eu vou adicionar esse botão. Então no container C é bom. E o título. Então criei o botão com esse título, vou setar um tamanho, set preferred size. Lembrando, se eu setar o tamanho, o gerenciador de layout muda o tamanho. Então na verdade eu tenho que dizer qual tamanho que eu prefiro, e o gerenciador de layout vai levar isso em consideração e tentar manter esse tamanho. Então vamos chutar aqui 120 por 25. Acho que 120 é muito, vou botar 100. Eu preciso adicionar o botão container, então c ponto add btn, e vou devolver qual foi o botão, return btn. Bom, devolveu, criou, show. Lá no construtor eu vou chamar esse cara duas vezes para criar o ok e o cancelar. Eu também vou ter o de criar caixa de texto, vai me ajudar. Então text field, cria caixa texto. Eu vou ter o container onde eu quero jogar, eu vou ter o rótulo, né? E eu posso ter a largura. Então são essas três informações aí que a gente vai ter.
Beleza. Nesse caso eu vou ter o label, então vamos criar aqui J label LBL igual a new J label, onde vai ter o rótulo, é o texto que o label vai ter, e eu vou ter o text field J text field tx igual a new J text field, e posso botar a largura. Esses dois caras, o label eu posso tentar setar o tamanho do label, né, para todos eles ficarem do mesmo tamanho, que aí vai ficar legalzinho. Vou botar 100 por 25, já vi que tem um erro aqui, ó, faltou um parênteses. Bom, vou adicionar o label LBL e vou adicionar a caixa de texto TBX. E vou retornar só o TBX, só a caixa de texto, para poder usar para alguma coisa e tal. Feito isso, posso fazer o construtor. Então public frm filme o Windows toda hora está trocando meu teclado. Então set title filme, o tamanho set size, sei lá, 300 por 200, set, eu vou querer também centralizar na janela, então vai ser, vou pegar aqui set relative, set position, set location relative to nu. Então esse cara vai centralizar. Set modal true também, para poder travar quando der o show. E eu quero esconder quando clicar no close, né? Então set default close operation jframe.hide on close, ocultar ela ao fechar, só isso. Set modal. Essa janela vai ser, falta criar as coisas, né? Essa janela também vai ser modal, né? Eu vou mostrar os dados do filme, o usuário vai poder alterar os dados, dar um ok, e aí a gente altera, ou na hora de inserir ele preenche, os dados dá ok, a gente insere. Então ela tem que ser modal, por isso o set modal true, por isso que é mais JW, porque só W pode ser modal. Agora eu vou ter dois painéis, então eu vou ter o painel de botões new JPane, que eu vou botar no sul. Lembrando, o gerenciador de layout da janela é de borda, então basta eu dar um add painel de botões e botar border layout.center. No caso aqui é sul, porque o painel de botões fica embaixo. E o painel de dados vai ser um PNL dados, vai ser um new j panel. Esse cara sim, eu vou adicionar painel de dados no centro, border layout ponto center. Então adiciona ele no centro. Então ficou as duas coisinhas, os dois painéis. Esses painéis são containers, eu posso botar controles dentro dele, certo? E cada painel tem um gerenciador de layout de fluxo. Então vou criar o botão de OK, btn OK igual criar botão, vamos botar de OK, e o container é o painel de botões. Então painel de botões, assim ele já adiciona o OK dentro do painel de botões. E o cancelar eu vou fazer a mesma coisa para ficar bonitinho aqui. Vamos
Aqui, cancelar. Pronto. Criei os dois botões e já estão adicionados ao painel de botão. Agora eu preciso criar os campos. Então, vai ser o nome que eu dei lá em cima, tbx código, vai receber, criar caixa de texto, vai ficar no botão de dados, no painel de dados. Então tá aqui o painel de dados. Preciso dar o título dele, então código e uma largura. Vou botar 6. Criei a caixa de texto código. Vamos criar a caixa de texto nome. 40. 30. Não ficar muito grande não. Não lembro quais são os dados. Nome, categoria, ano, categoria, vou botar 20. O outro é ano, painel de dados ano, vou botar 6 também. E duração, painel de dados, duração. Vou botar 8. Bom, agora eu preciso fazer um programinha só para testar, para a gente ver como é que tá ficando. Então, nessa classe do formulário, eu vou criar um programa principal. Então, pub static void main string. Vamos criar a janelinha e mostrar a janela, mais nada. Então, frm filme, new frm filme e frm.setVisibleTrue. Só isso. Aí vou salvar, arquivo, salvar, beleza. Vamos compilar. Já vai ser frm filme. Opa, deu vários problemas. Nossa, deu vários problemas mesmo. Eu não disse que é uma classe, né? Public class. Acontece. Pronto. Java frm filme. Então eu vou rodar. Ficou muito pequenininho e ficou horrível. Tudo ruim. Então, vamos ver o que eu preciso fazer para melhorar esse cara. Primeiro eu preciso aumentar o tamanho dela. A altura nem tá ruim, a largura que tá ruim. Esse é o primeiro problema. E quando eu fecho a janela, o programa não termina, né? Então, para garantir que o programa termina, system.exit 0. Como no setVisibleTrue é travado, porque é uma modal, ele não vai executar essa linha até a gente encerrar a janela. Quando a gente fecha a janela, expande ela, aí ele executa o system.exit 0. E aí a aplicação vai terminar. Aqui vamos botar 400. Eu vou botar 250. Então vou botar 350. Sei lá se tá bom, mas eu acho que isso vai resolver alguns problemas. Melhorou. Já tá curto, o nome ainda não cabe. Então tem que ser 400 mesmo. Bom. Olha lá, aí o nome caberia aqui do lado, só não tá colocando porque não quer. Ficou estranho porque aqui, tá vendo? Ele deveria quebrar. Então, eu vou juntar o código, vou juntar o nome, categoria. Eu quero fazer com que o caixa de texto e o
o texto e a caixa de texto seja uma coisa só. Fora que o espaço está muito grande, então o set size lá tá grande demais. Então quando eu crio uma caixa de texto, esse 100 aqui tá muito grande. Vou botar 70, deve ser o suficiente. E eu não quero que ele quebre o label com a caixa de texto. Para ele não quebrar, eu vou usar o artifício aqui de criar um outro painel. Então jpanel, painel, new jpanel. Aí esses caras eu adiciono no meu painel. Então PNL não vai quebrar mais. E ele eu adiciono no container da janela. c.add painel. Agora não vai mais quebrar. Já vai ser. Legal. Só que acontece, eles ainda estão centralizados, né? Porque quando eu crio o painel, o gerenciador de layout dele é centralizado. Então ele está centralizando todo mundo, né? Não é legal. Então eu não quero centralizar, eu quero botar à esquerda. Para isso, eu vou ter que pegar o painel e pegar o gerenciador de layout dele. Então, nesse painel aqui, ó, eu vou pegar o gerenciador de layout. Gerenciador de layout, get layout. Desse cara eu sei que é o de fluxo. E o alinhamento é uma coisa específica do gerenciador de layout de fluxo. E eu sei que o painel é de fluxo, então preciso fazer um cast. Então flow layout. Fiz o cast para poder acessar os métodos específicos de flow layout. E eu vou setar o alinhamento. Flow layout ponto left, é maiúsculo, left. Salvei. Vamos compilar e executar. E não funcionou. Eu salvei. Painel. Ah, eu salvei. Mas tem um outro problema. Eu vou setar um tamanho para ele também. Quer dizer, eu botei no cara errado. É melhor eu fazer isso neste cara aqui de baixo. Painel de dados. Painel de dados? Não. Vou fazer uma adição mesmo. Vou fazer outras coisas. Painel de dados. Isso. Vou fazer um outro lance. Eu vou pegar o painel de dados e vou setar um tamanho preferido para ele. Size. Opa, size. A nossa janela está ficando com uma largura de 450. Então eu vou botar que esse cara eu quero de 300 por 25. Vamos ver. Opa. Não pode, porque aqui é New Dimension. New Dimension. Ele só aceita dimensão e não os valores separados, né? Opa! Melhorou. O nome só não coube, né? Mas olha só, pelo menos com um label embaixo do outro, como eu queria. Categoria e nome não couberam na largura que eu estipulei. Então por isso que eles sumiram. Então eu vou aumentar um pouquinho, 350. Não, pode ser 400. Olha lá, categoria já apareceu, 25 está muito pouco. Vamos aumentar isso aqui para 30. Opa, aqui não. Aqui continua 25. Vamos aumentar a largura para 30. Salvei. Melhorou. Agora só falta esse cara. 30 ficou muito grande. Vamos botar 27. O nome que eu preciso diminuir. Vamos botar 25. Só para caber na tela. Tá lá. Agora coube. Show. E aí, bom que fica tudo alinhadinho. Já ficou uma janela bem razoável. E os botões estão lá centralizados, bonitinhos. Se o cara redimensionar, não descaceta tanto, né?
Nunca vai perder muito. Então ficou bem razoável. Legal. Dá pra aumentar mais. Senão eu vou deixar 25, eu vou diminuir. Eu vou diminuir o painel. O painel tá 400. Vou botar 350. Enquanto o meu limite vai ser a caixa de texto do nome não aparecer, né? Beleza. Tá bom, então, 370. Já apareceu a caixa de texto. Você vê que ficou até mais centralizado. A distância está aqui, está mais ou menos a mesma distância que está aqui. Por que isso acontece? Porque o gerenciador de layout, né, de dados, ele está centralizando ainda cada painel. E aí os painéis estão centralizados. Quando o painel copiar um do lado do outro, eu aumento, ele vai botar um do lado do outro lá. Aí fez duas colunas, né, porque elas são do mesmo tamanho sempre. 3 colunas, por aí vai. Só que eu não quero que o cara redimensione. Então eu posso limitar isso. 7. Resizable. Resizable? Resizable, não lembro. Vamos ver. Não é isso. Eu botei isso na do... Vamos abrir aqui. Na do menu. FRM menu. É isso. Resizable. Então... Tá aqui. Então agora ela não é mais redimensionável. Os caras tentar, não consegue. Então tá lá, janelinha de filme, bonitinha. O cara já pode digitar as informações. Beleza. Agora eu quero fazer os botões funcionarem. Então, para o botão funcionar, é evento. Então esse cara vai implementar Action Performer. Action Listener. Se ele implementa Action Listener, ele precisa fazer o Action Performer. Então, que é a resposta ao evento. Public void action perform action event vai vir para cá. Aí eu vou ver se o botão foi ok, ou seja, evt.getSource for igual ao botão de ok, eu vou fazer resp igual a true. Que é resp? Vou criar ainda, é resposta, né? É o resultado. Resposta. Então vamos criar aqui resposta. Private. Não está alinhado. Private boolean resposta. Então vamos botar aqui resposta igual a true, else resposta igual a falso. Independente, se for o ok ou cancelar, vai vir para cá. Vou dar um set visible false, que aí eu sei que a janela vai fechar de qualquer maneira. Se for ok ou cancelar, ela vai fechar por causa do set visible false. Uma vez que ela fecha, ela vai seguir em frente aqui depois desse set visible. Então aqui eu poderia mostrar a resposta. System.out.println, e aí eu posso pegar frm.resposta, e aí vai ser verdadeiro ou falso. Ele vai escrever isso na tela, se eu cliquei no ok ou no cancelar. E agora eu preciso dizer que a janela é um ouvinte, né, para poder chamar isso aqui. Então na hora de eu criar os botões, vou botar botão.add action listener, a própria janela, é ela mesma. Então a janela passa a ser um ouvinte. Com isso, sempre que você clicar no botão, ele vai chamar o método action performer desse objeto, ou seja, da própria janela.
Eu criei o action perform, tá aqui, então ele vai vir para cá. E aí eu posso ver quem gerou o evento. Get source é quem startou o evento. E aí eu vou ver se foi o botão de OK. Se for o botão de OK, eu digo, opa, a resposta é verdadeira, senão a resposta é falsa. Vou salvar, vamos compilar e vamos ver se isso funciona. Então, o que acontece? Se eu clicar OK e cancelar, eu tenho que escrever aqui verdadeiro ou falso. OK, tem que escrever verdadeiro, tá lá true. E cancelar, tem que escrever falso. E se eu clicar aqui, ele escreveu falso. Ah lá. Então funcionou. Funcionou, mas isso aqui não está um código bom. Por quê? Olha só. Se isso aqui der verdadeiro, eu retorno verdadeiro. Se isso der falso, resposta recebe falso. Ou seja, a variável resposta está recebendo o resultado dessa comparação. Em vez de fazer esse if todo, eu posso chegar aqui e botar aqui. E aí eu mato o if. Então a resposta vai receber o resultado da comparação. Se quem startou o evento é o botão de OK ou não. Salvo. Vou compilar de novo. E vou testar. Então, se eu clicar em OK, verdadeiro. Se eu clicar em cancelar, deu falso. Perfeito, funcionou, era o que eu queria. Bom, agora eu posso pegar esses dados e jogar numa variável. Certo? Então primeiro eu vou transformar isso tudo num único comando. Então, vamos lá, public static boolean executar. Eu não passo parâmetro nenhum. Aí aqui dentro eu vou ter um private estático, ou seja, uma vez só que vai aparecer essa variável frm filme instância, que inicialmente é nulo. Quando se chamar o executar, eu vou checar se a instância é igual a nulo. Ela não foi criada ainda, ou seja, não existe nenhuma janela criada. Então, instância igual a new frm filme. Crio o objeto. Beleza? E vou dar um set visible nele para ele ser apresentado. Independente se é a primeira vez, se é a segunda, não interessa. Ou seja, chamei a primeira vez, ele vai criar a janela e mostra a janela. Chamei a segunda vez, a instância já foi criada, então reaproveita a janela, só mostra ela de novo. Ele vai dar um set visible true para mostrá-la de novo, certo? E a minha resposta vai ser a instância ponto resposta, que aí sim vai ser verdadeiro ou falso. Com isso tudo aqui morre. E aí no programa principal eu fico só com frm filme ponto executar. Então agora passou a ser uma única função. Chamo e vai devolver verdadeiro ou falso se eu confirmei ou não os dados. Compilo, executo, se eu der OK, verdadeiro, se eu cancelar, falso. Funcionando perfeitamente. Então, tá jóia. Com isso aqui eu economizo memória, né? Mas eu não garanto que só uma instância só uma instância da janela foi criada. Por que eu não garanto? Porque o construtor ainda é público. Então eu vou pegar o construtor, vou botar privado. Com isso ninguém pode instanciar nenhuma variável do tipo frm filme. Ninguém pode instanciar uma janela. Só pode instanciar chamando o método executar. O executar é da classe, né? Está dentro da classe, então ele tem acesso ao construtor, que é privado. Só quem tiver dentro da classe pode chamar. Compilo, executo, vai dar exatamente na mesma, funcionando perfeitamente. Bom, agora eu preciso fazer com que esse cara devolva os dados preenchidos, né? Então eu vou fazer de uma forma diferente. Vou passar um aluno por um filme F por parâmetro. E antes de dar o set visible, eu vou pegar instância ponto atualizar a tela F. Beleza? E se o cara der o OK, então se resposta,
se instância, ponto. Resposta, ele confirmou. Ele confirmou, então eu vou atualizar o objeto. Ou seja, pega da tela, porque ele mudou a tela, confirmou e joga na variávelzinha f. Então vou criar essas duas operações aqui, certo? E o executar passa a ter que ter um filme. Se o executar passa a ter que receber um filme, eu vou criar um filme. Filme f, new, filme. Criei o filme e posso passar para cá. Aí além disso eu posso mostrar os dados do filme, né? Então system.out.print ln código mais f.getCódigo. Então mostra o código, nome, categoria, ano e mais alguma coisa. Nome, categoria, ano, duração, que aí eu vou ver se realmente foram alterados, né? Nome, categoria, ano, duração. Beleza. Quer dizer, criei ele, os dados vão estar vazios, quando você executar você preenche, vamos ver se ele vai atualizar bonitinho. E preciso criar esses dois caras ainda, atualizar objetos. Então vamos criar. Private void atualizar tela filme f. Esse é um. E o outro é o atualizar objeto. É o outro. Então o que eu vou fazer aqui? Se eu vou atualizar a tela, eu tenho que pegar os dados do objeto e jogar na tela. Então, tbx código.set text f.get código. Então pego o código e jogo no set text. Isso aqui não compila. Por quê? Porque código é inteiro, se eu não me engano. Filme. Código é inteiro. Tá vendo? Isso é inteiro. Não posso fazer um set text do inteiro. Então, converto para string. Beleza. tbx. Vou fazer para o nome. Get nome. Nome já é string mesmo, então é vazio. Vamos fazer para categoria. Categoria get categoria. Beleza. Ano e duração, né? Ano e duração também estão inteiros, então também preciso jogar para string. Então tbx ano, duração, ano, duração. Então peguei os dados do objeto, estou jogando para a janela. Categoria não preciso concatenar, porque categoria já é uma string. E agora eu vou fazer o processo inverso. Eu vou pegar da tela e vou jogar para o filme, para o objeto. Então, f.set código integer.parse int tbx código.get text. Ou seja, pega o texto da caixa de texto código, converte para inteiro e joga no código do filme F. O nome não preciso converter, porque já é texto mesmo, já é string. Então nome get text. Categoria, mesma coisa. Categoria já é string, então não preciso converter nada. É só jogar na categoria. Ano é inteiro, preciso converter para inteiro. Então, ano. E duração.
duração, vou pegar o texto de duração. Beleza. Também preciso converter para inteiro. Vamos testar isso tudo. Então agora o executar está chamando atualizar a tela, mostra, vê se o cara respondeu ok, se ele clicou no botão de ok, deu ok, atualiza o objeto. E aí no nosso teste aqui eu vou passar o filme, criei um filme vazio, passei por executar, você vai preencher, se deu ok, esses caras têm que estar preenchidos com o que está na tela. Se você cancelar, os caras têm que estar vazios, independente do que você escreveu na tela. Certo? Então, vamos testar. Código veio 0. Vamos botar código 1, nome, teste, categoria, terror, ano, 1990, duração 120 minutos. Preenchi os dados, vou dar ok. Olha lá, ok. Código 1, nome, teste, categoria, terror, ano 1990, duração 120. Então, o ok funcionou. Tá pegando os dados. Agora eu vou rodar de novo. Vou preencher com qualquer coisa. Certo? Preencher lá e vou cancelar. Ou seja, vai ter que estar tudo vazio. Tá lá, tudo vazio. Certo? Código 0, nome nulo, categoria nula, ano 0, duração 0. Certo? E se eu tivesse um filme já preenchido, então, por exemplo, F.7, código 10. F.7, nome, sei lá, 300. F.7, categoria, ação. F.7, ano 2012. E F.7, duração 235 minutos. Vamos compilar, executar. Olha lá, já vem com essas informações, certo? E aí, se eu alterar e der ok, altero o objeto. Se eu der cancelar, não altero. Então, se por exemplo, vou mudar aqui, o ano é 1, 2, 3, 4, em vez de ação é terror, o nome vai ser AAA e o código é 1, 2, 3. Aí vou e cancelo. Pum. Então, continua. Código 10, nome 300, categoria ação, 2002, 235. Se eu alterar algum, não é 300, sei lá, mecanismo, documentário, trágico, 2014, ideal, ok? Ele alterou esses dados, lá, código 10, mecanismo, documentário, 2014, 235. Então alterou os dados conforme eu queria. Bom, então a janela está funcionando. Agora eu preciso pegar essa janela e botar na aplicação como um todo. Então, vamos ver como é que está funcionando a aplicação. Java principal ponto Java. Java C. Vou compilar o principal e vou rodar ele. Java principal. Opa. Menos cp ponto vírgula SQLite e principal. Preciso fazer isso tudo porque tem o SQLite, né? Tá usando o banco de dados. Então tá lá. Move, Park, superalocador em Java. Pum, apareceu. Então, quando eu clico aqui em inserir, tá pedindo o código, vai pedir uma a uma as informações. Pô, isso é horrível. Eu quero que, na verdade, use essa janela. Para usar essa janela, basicamente, precisa chamar esse código, que ele faz tudo. Então, vou fechar o filme, vou lá na nossa GUI tosca. Da mesma maneira que eu botei o menu, na hora de ler os dados de um filme, certo? Em vez de eu ficar pedindo um a um, eu vou simplesmente executar o filme. Beleza. Feito isso, vamos compilar de novo. Faltou um ponto e vírgula.
Aqui é bom observar assim, ele compilou o Guide Tosca, isso aí, compilou porque ele vê que esse arquivo foi modificado, certo? Então, apesar de eu ter mandado compilar só o principal .java, ele verifica a dependência para o Guide Tosca e compila o Guide Tosca, certo? Então o compilador é bem espertinho, consegue identificar essas alterações. Vou rodar agora, vamos listar e vamos ver o que vai acontecer. Então listar. Olha lá, tem o 300, tem o Brasil, Mostra Sua Cara, Lava Jato, Mercenários. Beleza, então tem lá 4 filmes aí cadastrados. Vou cadastrar o 4 aqui. Então inserir 4. Retorno de Jedi. Putz. O retorno do Jedi. Categoria ficção, ação, sei lá. Ano 2000. Duração 1, 2, 3. Ok. Listar. Passou a estar lá, o retorno de Jedi. Se eu sair, executar de novo, continua lá porque foi salvo no banco de dados. Deveria. Listar. Opa. Cliquei o botão errado aqui. Eu cliquei no listar filtrando, né? Eu não quero filtrar, quero só listar. Vamos listar. Isso aí. Tá aqui, ó, retorno de Jedi. Beleza. Aí, ele é o 4. Vamos alterar esse 171 aqui. Vamos botar ele como 5. Vamos alterar 5. Não funcionou, né? 5 não, pô. Alterar 171. Aí, trouxe os dados dele. Eu vou colocar ele como o 6º. Não, ele é o 5º mesmo. 5º. Pronto, se eu listar, vou lá, 1, 5, 2, 3, 4. Então eu alterei os dados desse cara. Beleza, e eu podia alterar as outras informações também, sem problema nenhum. Ok. Sair. Então, essa aula eu só queria mostrar isso. Como eu crio uma janelinha. E aí assim, criei de uma maneira independente. Certo? Uma maneira bem independente, não precisa do resto. Depois que eu fechei ela, ela tá bonitinha do jeito que eu queria, eu botei ela dentro da nossa aplicação. E aí ela passou a fazer parte da aplicação como uma única chamada, né? Ficou uma única linha para chamar a nossa janela nova. Bom, por hoje é só.